Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. Hoje, conversando com você sobre o uso dos lasers de neodímio, do Nd:YAG, na remoção de manchas e pigmentos. E para conversar comigo sobre esse tema, eu trouxe a Bruna Almeida. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, Lu, com você. Você é super renomada na área de tecnologia e quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada nas tecnologias estéticas e é óbvio que eu aceitaria com muito prazer estar aqui fazendo parte desse quadro com você. É uma honra receber você, sei da sua experiência. E se você ainda não conhece Bruna, eu vou rapidamente aqui apresentá-la para vocês. Ela é biomédica esteta e é especialista em estética avançada e em tecnologia estética. Além disso, ela é uma das fundadoras da Medicolab, que, para quem não conhece, tem aí a locação de diversas tecnologias. Então, ela vive, né, de perto toda essa tecnologia. E a gente escolheu uma, né, para hoje a gente conversar, que são os lasers de neodímio. Poucas pessoas falam sobre ele e ele é tão poderoso. Muito. Né? Tanto que merece aí um episódio só sobre ele. Tá certo. E até pra gente começar, Bruna, eu acho importante você pontuar, mesmo que de uma forma resumida para quem está assistindo, né? O que é o laser de neodímio? Como que ele atua, né? Por que ele é tão bom aí para pigmentos da nossa pele? Então, antes de tudo, é que existem diferenças de laser, né? O pessoal tem a doce ilusão de que um laser vai resolver o problema para tudo. Eu tenho uma doença vascular. Eu tô com uma disfunção estética aqui, de uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E acha que um laser específico vai poder tratar todas as causas. E não é bem assim. Até porque a gente sabe que cada laser tem seu comprimento de onda, tem uma ação diferente no tecido. E para isso a gente precisa de lasers específicos para cada, né, tecido, para cada agente biológico ali, que ele vai estar tendo uma resposta inflamatória para aquilo. Então, hoje se fala muito do Lavian, né, os Thulions da vida. E esses lasers são mais superficiais e tem uma ação, né, semi-ablativas, não chega nem a ser ablativo, como o CO2 fracionado, por exemplo. Mas o Nd:YAG, ele é bem versátil e a gente consegue tratar várias coisas, principalmente as manchas. Porque ele tem por característica a famosa quebra de pigmento, né? Então, aquele pigmento que tá ali mancha na pele, tanto na camada epidérmica quanto dérmica, a gente consegue agir porque nós trabalhamos em dois comprimentos de onda com o Nd:YAG, né? O 532 nanômetros e o 1064. Então, a gente consegue agir em manchas profundas e superficiais. Então, isso vai depender muito da técnica, né? O profissional ter habilidade com essa tecnologia, mas consegue obter resultados incríveis, principalmente nas manchas. E aí, se a gente pensa em manchas, né? Nós, no Brasil, de forma geral, não só mulheres, homens também, né? Uma das principais queixas é o melasma. Uma guerra constante. É aquela guerra constante, como você falou, né? E como que você vê, por exemplo, a indicação dos lasers de neodímio para esse tipo de indicação clínica? Você percebe resultado em paciente com melasma? Como que é a sua experiência clínica, né, com esses pacientes? Ele é um dos melhores a ser indicados em tratamentos para melasma, né? Só que a gente sabe que o melasma, ele é super sensível e a gente fala que existem N fatores que ativam esse melasma. Então, por mais que esteja em tratamento, independente do tratamento estar sendo realizado nesse paciente, é importantíssima a conversa com o paciente, né, para explicar que existem fatores internos, intrínsecos, que alteram nos nossos tratamentos. E às vezes, muitas das vezes, a gente está lá no tratamento com 10 sessões. Na terceira sessão, a pessoa foi numa praia, foi numa piscina, passou por um estresse, ativou ali a depressão dela, está passando por um processo mais sensível na sua vida emocional. Isso vai interferir, porque ele tem receptores, né? O melanoma tem receptores de inflamação. E quando o cortisol está alterado ali, vai desencadear mais o aparecimento, o surgimento e o escurecimento do melasma que já está instalado. Então, é sempre um desafio. Então, não existe milagre. Mas dentro das possibilidades dos tratamentos de melasma,
com toda certeza, o NDIAG, ele vem com esse poder de tratamento muito mais forte que outros procedimentos, porque ele tem essa afinidade pela melanina e faz essa quebra de pigmento. Né? E quando entra com essa quebra de pigmento ali, com o comprimento de onda específico, né, a gente consegue tratar tanto o melasma dérmico quanto o melasma epidérmico. Então, a gente pode tratar os dois na mesma sessão. E com isso, a gente obtém resultados mais efetivos, mais duradouros, por mais que tenha aquelas alterações, né, do melasma, mas a gente consegue obter resultados muito mais satisfatórios do que uma intradermoterapia isolada, por exemplo. E falando em lasers, a gente sempre tem que ter em mente de associação, em tudo na estética, né? Então, a gente trabalha tanto com laser quanto injetável, quanto um leve microagulhamento, sempre associado para poder potencializar os efeitos. Também associado a dermocosméticos, né, que é indispensável, e nutracêuticos. Mas com a experiência clínica mesmo, a gente obtém muito bons resultados, principalmente associados com outros lasers, como túlio. Eu gosto muito de fazer até na mesma sessão. Eu entro fazendo a quebra de pigmento com o NDIAG primeiro, e aí depois a gente faz o túlio, porque ele vai abrir os microcanais, e aí nisso a gente consegue fazer os drug deliveries sem fazer um microagulhamento. Então a gente consegue tratar a camada epidérmica e dérmica com qualidade e trazer um turnover celular ali para aquela pele, então vai trazer uma pele toda mais rejuvenescida automaticamente e mais uniformizada também, fora que é o clareamento que vai ser mais efetivo. Interessante isso que você falou, todo esse contexto, eu acho interessante até a gente validar bem o quanto, independente do tratamento ou dessa associação, o quanto também o paciente, a gente depende do paciente para que aquele resultado aconteça. Total. Essa tecnologia, ela é incrível, ela realmente, né, a luz tem interação e fragmento pigmento. Mas os cuidados em casa, né, essa consciência de um autocuidado, de não se inflamar, né, como isso também é importante. Por isso que também, né, Bruna, você tem muita experiência, porque você está muito na clínica também, você sabe que muitas vezes o resultado que você tem em um paciente não é igual o que você tem em outro paciente, muito vinculado a isso. A gente fala que é paciente dependente. Por mais que seja um paciente que ele é disciplinado, existem aqueles outros fatores que são internos e não dependem dela. São alterações hormonais, às vezes está entrando no climatério, isso tudo vai interferir nas respostas, né? Então, por mais que não seja culpa do paciente, ele precisa ter a consciência de que tratamento estético não é milagre. E a conversa profissional com o paciente, no início, antes de iniciar o tratamento, é sempre importante. Não só na estética regenerativa, na parte de rejuvenescimento, que a gente sempre faz, mas principalmente no tratamento de mancha, que é algo sempre que incomoda os pacientes, principalmente os pacientes de melasma. É muito desafiador, né? É bem complexo, bem difícil, complicado de trabalhar, mas tá trabalhando muito com a autoestima. Se é um paciente que tem um melasma bem característico, bem forte, é um paciente que já está totalmente insatisfeito ali. Então, você explicando para ele desde o começo, ele não vai passar pelo processo de frustração. Então, é importante sempre essa conversa inicial. É fundamental, né? Na verdade. E quando você fala de associações, algo que é muito popular, mas não, de repente, não muito bem realmente conhecido pelos profissionais, ou até por alguns pacientes, já sabendo que o NDIAG tem essa afinidade por pigmento, né? É comum, tem, né, uma associação que a gente conhece como Black Pill, Maravilhoso. que é associar o NDIAG a esse como se fosse um peeling, né? Mas assim, isso de uma forma leiga, eu queria que é como é conhecido, mas eu queria que você explicasse como funciona, o porquê que essa associação é tão promissora. E é realmente um peeling, né, um laser de peeling de Hollywood, que todo mundo conhece. Por quê? Ele é o carvão ativado que a gente aplica no tecido, como se fosse uma máscarazinha, uma máscara negra, né, que a gente aplica na pele. Mas o laser, em contato com o pigmento, ele vai fazer a desfragmentação, certo? Quando a gente passa essa máscara, onde que ele vai encontrar? Na parte mais superficial da pele, que é na epiderme. Então, em contato com o laser, em contato com essa máscara de carvão, ele vai quebrar, vai desfragmentar o carvão que está nesse tecido. Então, ele vai remover, vai vaporizar a célula que está morta ali em cima, que são os queratinócitos, fazendo essa leve esfoliação na pele, promovendo esse efeito de
peeling tecidual. Então, vai dar uma regeneração de pele, de superfície, sem descamação tecidual, removendo apenas ali aquelas células mortas que estão, mas trazendo uma luminosidade, uma qualidade de pele e fazendo desobstrução de poros. Então, a gente fala que o laser Black Peel ou peeling de Hollywood, ele faz um detox, né? Porque ele remove a sujidade da pele, permitindo melhor permeabilidade, né, de ativos. Então, por exemplo, quero fazer um peeling, quero fazer um microagulhamento. Se você tem a possibilidade de associar ele antes, é melhor. Que é como se você estivesse fazendo uma limpeza de pele antes de qualquer procedimento. Então, a permeabilidade, a resposta dos procedimentos vão ser sempre melhores quando introduzidos ele primeiro. E ele é indicado para vários fototipos ou tem alguma restrição? Não tem restrição nenhuma, ele pode super tranquilo ser realizado em todos os fototipos, porque quem vai estar fazendo a barreira ali vai ser a máscara de carvão. Então, ele vai ter por consequência, essa desobstrução de poros, controle de oleosidade, melhora de oxigenação tecidual e essa esfoliação da pele com segurança, né? Até mais seguro que o próprio peeling químico, em alguns casos, quando fototipos mais altos. Faz sentido, porque um dos receios de paciente com fototipo alto é se submeter a irradiações com laser, principalmente o neodímio, que tem afinidade por pigmento, e ter ali alguma área, né, de clareamento facial que ele não gostaria, né? Então, da acromia. Exatamente. Então, a gente tem aí uma quebra de paradigmas e para o paciente entender, né, que essa associação, sim, permite uma aplicação, uma aplicabilidade mais ampla, né? Sim. Dentro do uso do ND-IAG. Muito seguro. Mas a gente não pode deixar de comentar também, quando a gente pensa em lasers de neodímio, é a remoção de tatuagem, é a remoção de micropigmentações, que eventualmente você não queira mais, que você não gostou, aquela sobrancelha. Então, assim, que era moda, né? E que às vezes a pessoa já passou aquele momento, me arrependi, e agora? Né? Eu queria que você comentasse isso e também, aproveitando o link, comentasse o porquê que a ND-IAG não é qualquer laser, né? Que a pessoa comprou ou que na clínica onde eu conheço tem laser. Não são todos os lasers que vão remover. Então, comenta um pouco sobre essa efetividade, o quanto isso realmente vem numa proposta muito interessante, melhorando até a qualidade de vida, né, dessas pessoas. Vai ter aquele arrependimento, quero tirar a tatuagem, tem que ser removida. Mas, igual eu comentei com vocês, existem tipos de lasers, né, cada um com comprimento de onda, ou seja, cada um também tem um alvo, né, que vai identificar dentro do tecido biológico para poder ter ação. Então, a luz, ela é muito específica, ela vai ter ação em algo específico. E nesse caso, o ND-IAG são as manchas, são os pigmentos. Então, quando a gente fala de tatuagem, o melhor comprimento de onda é do ND-IAG, né, tem a opção ali 532 e a 1064 para remoção das tatuagens, mas a gente tem ele por característica encontrar a cor para fazer o desfragmento. Então, quando é emitido essa luz do laser para o tecido, ele vai encontrar, né, a mancha, igual a gente falou, e vai quebrar, vai fazer o desfragmento. E aí, essa manchinha, o pigmento da tatuagem ou da sobrancelha, ela vai ser quebrada em vários microfragmentos que vão ser metabolizados pelo organismo, vão ativar ali os macrófagos para fagocitar. Então, isso leva um tempo. Quando eu faço uma tatuagem, eu fico anos com ela, me arrependo quero tirar, não vai ser do dia para a noite. Então, existe ali um processo de tratamento, pode ser longo, pode ser curto, depende do tipo de tinta, qual a profundidade que ela tá, o tom da tinta, porque dependendo da cor da tinta, tá puxando pro alaranjado, eu tenho que pegar uma ponteira diferente, mas até chegar no alaranjado, eu tenho que quebrar o preto primeiro, para depois ir pro alaranjado, ou mais esverdeado. Então, ela passa por vários momentos daquele despigmento, né, passar para despigmentação dessa sobrancelha ou tatuagem. Então, eu posso levar um tempo, não é rápido, é em torno ali de 10 sessões. Tem pacientes que às vezes precisam de mais sessões. Depende da extensão, né, da remoção dessa tatuagem. E também ela é um pouquinho desconfortável,
né? Não é tão, é super tolerável. Não é 100%, depende muito do limiar de dor do paciente. Mas é mais confortável do que fazer. Era uma outra pergunta que eu ia pedir para você falar. É efetivo, a gente sabe que é, ainda que muitas vezes precisem de várias sessões. E pode ser que não saia 100% ainda, né? Mas se dói, né? Que dolorido. É dolorido. Por isso que a gente tem sempre um auxiliar, que é o resfriador, que é um equipamento que joga um arzinho gelado para dar essa analgesia pra gente durante o procedimento. Mas dependendo da extensão dessa tatuagem, a gente vai e faz um bloqueio anestésico para minimizar um pouco, né? Porque às vezes tem muito pigmento, ela é muito desenhada, muito pintada, colorida. E aí vai se estendendo um pouquinho, o tecido vai ficando cansado, né? E o limiar de tolerância vai diminuindo. Então, a gente precisa ali dar passar, né? Um anestésico injetável. Mas nos casos, na grande maioria, a gente sempre passa, né? Pomadinha anestésica para diminuir um pouquinho e acaba sendo bem tolerável. É isso que eu comentei, que acaba sendo mais confortável do que fazer. O nome comercial, para quem não sabe, é o Pastelli, né? As pessoas às vezes ficam pensando, ND+YAG, onde que eu vou alugar o ND+YAG? Mas ele chama Pastelli. E apesar de ter esse nome italiano, meio... Ele é coreano, né? Na verdade, a grande maioria das plataformas são coreanas. São tudo coreanas. Só não vende olhinho puxado nenhum equipamento, porque eles não têm olhos. Porque, olha, essa galera é muito boa. E são todas, a grande maioria, os fabricantes. Mas a gente tem outras também plataformas, ND+YAG, né? Que é desse comprimento de onda. Tem do Etérea também. Então, são plataformas que existem ponteiras que têm esse comprimento de onda e essa afinidade pelo o cromóforo-alvo, né? Sendo a melanina. Então, no caso, a ND+YAG também se encontra no Etérea. O Etérea também tem aqui no Brasil. Porque ele tem dois, né? Ele tem o Erbium e tem o neodímio. Tem o Erbium, tem o ND+YAG, tem também luz pulsada, tem a ProDip, tem várias ponteiras. Então, ele é um equipamento bem versátil, porque... Ele é muito bom. Ele é excelente pra ter em consultório principalmente, porque ou quando você aluga, porque você tem a plataforma, e aí você vai trocando as ponteiras. Então, dentro das ponteiras tem ali as pecinhas, né? Fugiu o nome da emissão de luz. Como se fossem os spots, né? São os spots, são vários. Então, eu quero trabalhar luz pulsada. Aí você pega a luz pulsada e usa ela. Ali. Então, você vai ter essa versatilidade no seu consultório, tanto para locação, ou, enfim, tendo lá. Porque você vai ter uma volatilidade maior ali no seu consultório. Então, compensa do que pensar em um equipamento único. Depende do que, eu trabalho só com ND+YAG. Aí não compensa. Tem uma plataforma com várias ponteiras, com investimento ali parado. Então, tem esse pensamento na hora de adquirir um equipamento, né? Mas, enfim, a gente tem várias possibilidades no mercado. E aí, a outra dúvida, você chegou a comentar um pouquinho, mas que vale reforçar, né? Quando a gente usa o ND+YAG, o efeito é imediato? Então, não é milagre. Tem um que a gente acaba vendo mais rápido, que é o de 534, 532, que quando a gente vai fazer, por exemplo, efélides, manchinhas mais superficiais, a gente acaba vendo em uma semana o resultado. Por quê? Gera um eritema. Então, você não vai ver sair o pigmento de uma hora para outra. Isso não existe. O que a gente vai sentir no imediato vai ser a questão de poros, qualidade de pele, controle de oleosidade, que a gente está falando da associação, do black pill. Mas a mancha não vai sair do dia para noite. Então, quando eu faço o ND+YAG mais superficial, que a manchinha mais superficial está propensa a fazer leve descamaçãozinha e vai sair, que são a caso das efélides, que são as sardinhas, esse a gente vê rápido. Na hora que a gente aplica, né, o laser no mais superficial, ele gera um eritema grande e ele incha bastante. Então, a gente até indica um corticoide para o paciente, uma medicação, para desinflamar um pouquinho mais rápido, senão ele fica bem inchado. Então, a gente vai e faz esse laser. Em uma semana, ela vai sentir que formou uma leve casquinha e vai remover, vai sair. Então, a pele fica muito mais iluminada e já começa a sair as manchinhas mais superficiais. Esse a gente vê mais rápido. Agora, o ND+YAG de 1064, que a gente está falando de melasma, tem aquela questão de fagocitação, é um pouquinho mais lento, porque tem todo o processo de visibilidade do tecido, porque é uma mancha que está na profundezas da pele, está na derme, e ela vai subindo esse pigmento. Então, leva um tempo para subir e
sumir totalmente ali daquela região. Então, por isso que a gente nunca fala que vai ser imediato. A gente pensa ali em resultado de 30 dias, e aí faz de novo. Então, os lasers são sempre indicados realizar a cada 30 dias. Né? Aí, quando a gente está falando de luz pulsada, para vascularização, secagem de acne, aí a gente pode fazer a cada 15 dias, mas a grande maioria tem que ter um intervalinho maior por conta da resposta imunológica também. Tem que dar o tempo do organismo responder, porque você deu aquele estímulo, né? Agora, que nem você falou, né? A fagocitose precisa acontecer, a renovação celular precisa acontecer. Esse tempo é que o paciente precisa entender. Mas quando a gente conversa e explica, sem dúvida, né, algo que eles conseguem. Né? Perceber, ficam entusiasmados e aguardam o resultado, né? E é bom sempre falar para não criar expectativas com 30 dias, uma única sessão. Espera sempre a partir da segunda sessão para começar a ver resultado. E quando são essas manchinhas mais superficiais, eles vão ver resultado antes. E eles vão, nossa, então o meu caso foi diferente, foi especial, foi. Mas é para não criar realmente essa expectativa antes da hora, né? Porque também não dá para saber realmente, como né? É que não vai é agir nem, ali. É porque a gente tem que esperar. E cada um é cada um. Cada um vai responder de uma forma. E a gente também precisa até entender para reavaliar, né? Como que aquele paciente responde? Será que eu tenho que adaptar alguma coisa no meu protocolo? Eu, de repente, associar para esse paciente outras terapias, né? É muito individual. Tem até caso, por exemplo, vou fazer um laser de túlio para melasma. Aí faz o laser e dá 7 dias o melasma tá mais escuro. Isso é super normal, porque passou por um processo inflamatório ali no local e o melasma vai acender. Ele fala, nossa, tô passando por um processo, preciso defender aqui. Ele vai dar uma escurecidinha, mas dá 15 dias aquilo diminui. Então, se o paciente manda mensagem, é bom sempre falar antes, porque senão o paciente vai ficar em pânico. Falando, nossa, eu fiz para melhorar. E realmente piorou, porque tá mais escurinho, mas é só esse processo de 15 dias inicial. Depois disso, vai dar uma calmadinha e é para ser liberado para a segunda sessão com 30 dias. Interessante. Bom, e para a gente finalizar esse papo, o que vale também é essa conscientização, né, Bruna, dos profissionais, que essa é uma plataforma muito eficaz, mas ela tem uma curva de aprendizagem. Exatamente. Né? Quando a gente erra o protocolo, ou você não tem o resultado que você quer, ou você pode, inclusive, né, ter algum risco ali no seu paciente. Lasers de alta potência geram calor, então exige uma responsabilidade. Então, não só na escolha do seu equipamento, mas no seu entendimento, né, em cursos, em você dominar realmente a tecnologia que você vai escolher. Então, também queria que você falasse sobre isso, a importância de você adquirir esses equipamentos de locais que fazem manutenção, que se preocupam com a qualidade e também com o profissional se qualificar. Ambas, né? As vias. E principalmente o profissional saber o que ele está fazendo, né? Porque ele precisa estar qualificado para executar qualquer procedimento. Mas principalmente lasers, né? Porque os lasers, eles são... laser superficial. Não é bem assim. A gente pode queimar o paciente, pode formar uma cicatriz para toda a vida nele. Então, o entendimento de um laser não vai te habilitar em executar todos os tipos de laser. Igual a gente estava falando, existem lasers diferentes com ações diferentes. Então, o domínio, o conhecimento, né, e as suas habilidades criadas para aquele determinado laser é o que vai te capacitar para entregar determinados resultados. Então, precisa ter um entendimento de vários. Quero trabalhar com todas as plataformas. Começa por um, domina aquele, entende de forma profunda. O mecanismo de ação é importantíssimo. Anatomofisiologia é indispensável para a área da estética. Mas aí, depois o entendimento para cada plataforma, para você trazer com segurança os resultados. Porque aí tem isso, a dosimetria, né? Você vai, monta um protocolo, aí, nossa, respondeu de tal forma. Aí o que acontece? Diminui a fluência. Não preciso excluir totalmente aquela plataforma para aquele paciente. Às vezes, a plataforma está certa, só a dosagem que para ele está errado. Então, o entendimento vai te fazer o quê? Não, eu sei que essa plataforma é a melhor para ele, só que eu vou diminuir a dosagem aqui, vou regular aqui, para conseguir trazer e manejar aquele tratamento. Às vezes, até no próprio rosto do mesmo paciente, ele tem num local mais mancha que o outro. Então, você pode ajustar o protocolo de acordo com
com Com a cada necessidade. região, né? Isso que as pessoas, de repente, precisam acender isso, né? E entender que você não tem como seguir uma receita única, e Não sim, existe. você adapta de acordo com a necessidade de cada um. Então a parametrização ela é muito importante. Tem lasers, né, que vem já na sua plataforma, na grande maioria, as pastinhas com os protocolos salvos. Hiperpigmentação, melasma dérmico, melasma epidérmico. Mas o que acontece? Aquilo é só para você se dar uma base, um norte, que é a partir daquela duração de pulso, a partir daquela fluência, a partir daquele comprimento que vai ter o resultado. Mas não é para todo mundo. Então, um fototipo mais claro, com uma mancha mais escura, eu vou trabalhar tanto, eu posso forçar um pouquinho mais na duração de pulso, diminuir as distâncias entre os disparos. Então, tem que ter realmente essa consciência da parametrização para otimizar, né, os resultados e associações também. E quando você vai alugar o equipamento, é coisas que a gente preza muito na Medical Lab. As certificações do equipamento, qualidade de equipamento, né? Quem é que está alugando? Porque existem pessoas, empresários aleatórios que compram plataforma e alugam. Mas qual que é a assistência por trás dessa alocação? Qual que é o profissional? Vai te dar o suporte? Então, hoje na Medical Lab, eu prezo muito pelo conhecimento. Então, a gente não tem só alocação de equipamento, a gente fornece esses cursos e capacitações técnicas para serem executados no consultório. Eu não quero executar a plataforma. Nós temos as técnicas também aplicadoras, que são pessoas especialistas nessas plataformas que são direcionadas, né, para essas locações. Mas, independente disso, nós sempre sugerimos, indicamos as capacitações para que você possa ter capacidade, né, e habilidade para indicar os protocolos para os seus pacientes, que isso é indispensável. Perfeito. Muito bom. Queria te agradecer, Bruna, por essa conversa. Eu sei que você mora longe daqui, pegou logo ali, estrada, né? Mas é uma conversa muito boa, muito necessária, né? A gente pontuar alguns itens que realmente fazem a diferença no resultado, né? Dos profissionais e dos pacientes que estão aqui ouvindo. Isso, né? Então, muito obrigada e agradeço também você que ficou aqui e nos assistiu até agora. Então, espero que você tenha aproveitado. Deixa aqui suas dúvidas caso você ainda tenha. A doutora Bruna certamente vai contribuir e responder, né? Assim que possível, assim que a gente visualizar. E eu aguardo você, então, no nosso próximo episódio. Até lá!